Olá, eu sou Natalia Cardoso, estou aqui representando também o professor Lidney Ventura, na apresentação do trabalho intitulado como Educação e Apropriação Crítica das Tecnologias, o papel emancipador da escola, pela Universidade do Estado de Santa Catarina. A ideia aqui é fazer um movimento de compreensão crítica da tecnologia e do papel da escola, enquanto instituição que pode formar para a emancipação dos sujeitos. Para isso, então, as possibilidades de formação e emancipação se dão na medida em que tendem a se apropriar contra-hegemonicamente das técnicas, dispositivos e artefatos tecnológicos. Para isso, a gente traz, então, a pergunta o que é tecnologia e buscamos apoio nessa compreensão de Vieira Pinto, para entender um pouco o que ele fala da indissociabilidade da técnica e da tecnologia no desenvolvimento humano. Então, me permitam a leitura. Se a técnica configura um dado da realidade objetiva, um produto da percepção humana que retorna ao mundo em forma de ação, materializado em instrumentos e máquinas e entregue à transmissão cultural, compreende-se, tenha obrigatoriamente de haver a ciência que o abrange e explora, dando em resultado um conjunto de formulações teóricas recheadas de complexo e rico conteúdo epistemológico. Então é isso, ele vai inclusive defender isso, essa definição como ciência. Então, partindo daí, a tecnologia está intimamente relacionada ao processo de desenvolvimento da humanidade, de acordo com Vieira Pinto. E aí ele desmistifica um pouco jargões como a era tecnológica ou o domínio tecnológico, por entender que se a gente se voltar para o passado, tudo aquilo vai ter sido superado. Então, nesse sentido, a gente está sempre dando passos adiante, né, dentro da técnica e da tecnologia. Por isso não tem como defender, na visão dele, essa era tecnológica, né, se a gente vem fazendo esses avanços. A grande questão é se esses avanços eles são utilizados para potencializar ou para segregar as relações, os seres humanos, enfim, a prática humana, né, a intervenção no mundo. E aí é importante problematizar isso junto com as decisões políticas, né? Quais são, então, as inovações, quais são as criações feitas? Elas estão a serviço de uma relação democrática ou antidemocrática? Elas têm compromisso social ou não? Então, isso é que define, de fato, a questão da tecnologia, né? Não a técnica e a tecnologia em si, mas o uso que se faz dela. Então, um pouco para ajudar a gente a identificar e trazer um pouco mais aprofundada essa discussão, a tecnologia, então, como mantenedora do status quo, é quando o acesso é restrito e é crítico, né? Então, aqui a gente está problematizando também o uso por exemplo, do celular ou da internet. Por mais que exista um acesso, vamos dizer, esse acesso ainda não é para todos e não basta usar, né? Não basta ter esse acesso para fazer desse uso um uso crítico. Então, é preciso se problematizar, né? Se ver nessas relações. Quando também os interesses do mercado são sobrepostos aos valores humanos, a ausência de ética, então, nesse processo, o consumo e as relações descartáveis que vão se constituindo e se colocando dentro dessa mesma relação da tecnologia vinculada à manutenção do status quo e, por consequência, a semiformação humana, que separa a capacidade técnica da política. E aqui a gente está defendendo nessa visão crítica que elas são indissociáveis. Então, a superação dessas contradições que estão postas, que são da nossa sociedade, desse tempo atual, principalmente, precisa estar em pauta na produção da tecnologia,
devendo ser considerada como prática social, como ação humana, além de servir para sua finalidade primeira, que é contribuir com os novos rumos civilizatórios, com a superação dos problemas sociais postos. Então, isso vai muito além de interesses de mercado, né? Tem a ver com viver, estar no mundo, estar em sociedade. E aqui, então, a educação ela não deve ser refém da tecnologia e de suas atualizações. Primeiro, porque isso é impossível, e segundo, porque ela precisa ensinar, a partir da tecnologia, imprimindo criticidade, não no sentido de negar a tecnologia, mas tampouco de endeusá-la. Antes, conhecer e apropriar-se dela para problematizar os meios e os fins, e aí, então, fortalecer os caminhos que levam à estruturação de uma política coletiva, né, em que a técnica e a tecnologia são reconhecidas e implementadas como ação humana, por isso vinculadas às necessidades da sociedade. Para Porcher, 2003, ele alerta, então, para o fato de que o professor deve ter plena consciência de que vivemos numa sociedade capitalista, que precisamos considerar isso e oferecer ao estudante uma capacidade técnica que vai lhe assegurar a sobrevivência no mercado de trabalho num regime capitalista em crise como o nosso. E é em função do regime capitalista que também esse educador tem de fazer a capacidade técnica dos estudantes, aqui chamado desses moços, tão melhor quanto possas. Então, não nesse sentido que não é considerar a tecnologia, porque a gente, na escola pública, precisa, sim, trabalhar a parte crítica, mas também dar condições dos nossos estudantes estarem nesse mundo, né? Então, é isso, é assumir as contradições, mas não deixar de lado esse olhar para o estudante. Então, a construção de uma educação libertadora e emancipatória, como defendia Paulo Freire, passa necessariamente por um trabalho sistemático de apropriação crítica das mídias e das tecnologias disponíveis no nosso tempo. Eu agradeço o tempo e a escuta, em meu nome e em nome do professor Lidinei Ventura. Grata.